novo quadro do canal, que não é mais novo, é velho quadro, que é o Informativo Escoteiro. Como tu pode perceber, a gente muda totalmente. A gente fez um cenário novo para um quadro novo que vai falar sobre coisas novas, atuais e um tanto intrigantes. E para começar esse informativo, a gente vai falar de uma coisa que intriga muita gente. Geralmente a gente fala coisas comediantes, coisas um tanto desnecessárias, coisas que servem... irrelevantes. Portanto, a gente vai falar de uma coisa um pouco mais séria hoje. Religião dentro do movimento escoteiro. Que é religião dentro do movimento escoteiro? Precisa ter religião dentro do movimento escoteiro? O movimento escoteiro tem uma religião ou quem tá no movimento escoteiro tem que ter uma religião? Como é que funciona isso? O que passaram pra vocês sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre isso? Então dá um pause no vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês sabem, mas não dá enter no comentário ainda. Espera pra comentar o antes e o depois, o que vocês aprenderam aqui com a gente. Todo mundo vai fazer isso. Com certeza. É óbvio. Óbvio. Calma aí que eu vou descer ali, agora eu vou comentar. Vou subir. Enfim. O movimento escoteiro tem uma religião, sim. O movimento escoteiro no seu início, lá no século passado, quando o BP pensou, eu vou fazer movimento escoteiro. Ele era católico. E tem um padroeiro que é o São Jorge. Salve, Jorge! Dos da Grão lá. Isso não é São Pedro. Não, acho que é do Jorge da Grão. Pensa com a gente. Século passado, lá, sabe? Milênio passado, né? Milênio passado, pra deixar uma coisa mais exorbitante ainda, o movimento escoteiro tinha uma religião. Até porque o fundador do movimento tinha uma religião e trouxe essa religião pra dentro do movimento. Mas isso quer dizer que pra ser do movimento escoteiro tu tem que ser católico? Isso não tinha um pouco de nexo se vocês pensarem. Se o movimento escoteiro tem que ser católico, como é que o pessoal que é lá das Ásias, da África vai poder ser escoteiro? Porque... Ué, eu tenho outra religião, não tem? Como que o povo que crê em Buda, essas coisas, vai ser católico? Vai ser escoteiro se o movimento é católico. Por isso a gente tem que deixar uma coisa bem clara. O movimento tem uma religião, mas quem participa do movimento não precisa ter uma. Pensa com a gente. Nós somos um dos maiores movimentos juvenis do mundo. E quando eu falo movimento, é porque ele se movimenta conforme as pessoas mudam e evoluem seus conceitos. Principalmente agora vamos falar sobre fé. Porque uma coisa que acontece hoje em dia aqui, talvez não acontecesse tanto antigamente, era pessoas que não têm religião. E agora pensa, quando o escotista de vocês fala o voluntário para oração, ele já tá errado. Já que o movimento também se movimentou, uma coisa que mudou não precisa mais de oração. Agora a gente tem um momento de reflexão. Quando a gente fala na bandeira um voluntário para reflexão, qualquer jovem pode e deve se voluntariar para isso. Quando tu fala reflexão, não precisa pedir exatamente a Deus, a Buda ou Alá. Eita! Não precisa necessariamente isso. Tu pode simplesmente conversar com teus companheiros e pedir, conscientizar, agradecer o que eles estão fazendo naquele momento, naquela hora. Eu, pessoalmente, quando eu sou voluntário para reflexão, eu falo com o BP. Não que eu seja uma pessoa que acredite que o espírito de BP está vivo lá em cima, não. Eu simplesmente agradeço o BP pelo que ele fez por nós. Então vamos pontuar uma coisa aqui. O movimento escoteiro tem uma religião. Os seus jovens e os seus escotistas não precisam ter uma religião. Tu pode ser ateu, tu pode ser evangélico, tu pode ser católico, tu pode ser budista, pode ser islâmico, tu pode ser mexicano, pode ser grego, enfim, qualquer coisa. Tu tem que pensar o seguinte: se tu não tem uma religião, tu não pode ser privado de alguma coisa. Tu simplesmente não tem religião naquilo. A gente tem fé no que a gente acredita, a gente tem fé no que a gente precisa ter fé. Isso não pode interferir em nada na nossa vida, principalmente dentro do movimento escoteiro. Porque o movimento escoteiro é pra todos. O movimento escoteiro tem uns braços gigantes que nem coração de mãe e abraça todo mundo, independente de religião. Mas, Victor, quando eu fiz a minha promessa, falava assim, prometo pela minha honra fazer o melhor possível pra com Deus e a minha pátria. Tá, e daí eu vou falar. Quando que a promessa foi escrevida? Escrevida. Foi escrevida pro jeito de saber escrever, né? Quando que a promessa foi escrita? A promessa foi escrita há muito tempo atrás e se tornou uma tradição. Agora tu vai falar, tradição é coisa que não existe mais, tradição é coisa do passado. Não, a tradição é a história. E se a história conta uma coisa, não quer dizer que ela ainda existe. Pensa, a gente aqui do Rio Grande do Sul, a gente faz umas danças muito loucas lá, tipo, totalmente aleatórias, que ninguém faz em nenhum lugar.
Quer dizer que todo mundo tem que fazer isso? Não, a gente segue uma tradição. Tradição não é uma lei, é um costume. Nós temos o costume de fazer isso para honrar a história do movimento escoteiro lá de trás. Inclusive, entretanto, todavia, é por isso que ainda o uniforme, aquele velho caqui bonitão, é utilizado, porque foi o primeiro uniforme a ser usado no movimento escoteiro. Então, a promessa, além de ser uma coisa que sim deve ser seguida, não deve ser levada ao pé da letra por todo mundo. Quem tem uma religião, quem acredita em Deus, segue a parte de Deus e a pátria. Quem não tem uma religião, não precisa não ser escoteiro só porque na promessa está dizendo Deus. Cara, tá liberado, é uma tradição. E outra coisa, a gente deu uma pesquisadinha rápida aqui antes e a gente não achou nada na lei escoteira e nem das frases mais famosas do nosso fundador que obrigasse o jovem a ter uma religião. Principalmente o movimento vinculado à felicidade. Tu é feliz assim? Tu é ateu? Tu é feliz? Tu é evangélico? Tu é feliz? Tu é budista? Tu é feliz? Tu é feliz da maneira que tu conseguir. O movimento tá aqui para abraçar todo mundo das mais diversas maneiras. O movimento prega só uma coisa, e isso é universal. Faça o bem para todo mundo. Seja um cidadão melhor. Um cidadão melhor não tem que ter uma religião definida. O escoteiro tem uma só palavra, é leal, sempre alerta, é amigo de todos, é cortês, bom para animais e plantas, obediente, alegre nas dificuldades, é econômico e limpo de corpo e alma. Fala que eu não sei as leis agora. Esse cara sabe. Cruz e credo. E um recadinho especial agora para os escotistas e alguns jovens que acham que é necessário ser católico para ser escoteiro. Tu tá errado. Velho. Velho, assim ó. Tu tá antigo já. Tem que pensar o seguinte, o movimento se movimenta. Nós como escotistas temos que se movimentar junto com ele. Senão não vai poder fazer um trabalho tão bom com os jovens como a gente deveria. E se você privar alguém de ser escoteiro, eu vou te contar uma coisa. Tu não é escoteiro. O escoteiro não priva ninguém, ele simplesmente abraça e ensina, que é o nosso papel como chefes, como escotistas, como dirigentes, como tu queira chamar. A gente tá aqui para mostrar para os jovens que o movimento é aberto para todos. Agora, caso você tenha comentado alguma coisa ali embaixo, comenta de novo o que você acha sobre religião no movimento escoteiro. E se tu não comentou, comenta o que tu achou do nosso quadro novo. E fala quais temas tu quer que a gente fale aqui. Isso aqui é literalmente um informativo. A gente vai informar vocês sobre coisas do movimento escoteiro. Sem as babaquices, as coisas que a gente adora fazer, e vamos continuar. Temos assuntos já pra falar, temos. A gente quer saber o que vocês querem ouvir, qual é a dúvida de vocês. Vocês têm alguma dificuldade em alguma coisa do movimento escoteiro? Pergunta pra gente. Então, sempre alertar! Tchau, tchau. Amém.